Olá, ouvintes da Freicaneca FM, seguidores aqui das nossas redes sociais. Eu sou Nice Lima, sou produtora e apresentadora da Rádio Pública do Recife. E começamos mais um momento de interação aqui nesta terça-feira, porque todas terças e quintas eu estou aqui para interagir com vocês, falando de cidadania, direitos humanos, saúde, comportamento, enfim, temas diversos. E segundas, quartas e sextas a nossa faixa de entrevista lá no Facebook com o Patrick Torquato. Hoje a gente vai falar sobre a Semana de Valorização Paterna, que é um evento que está acontecendo, promovido pela Prefeitura do Recife, também com parceiros, né? Em parceria com a For Dad e com a Babá dos Sonhos. É a primeira semana de valorização paterna e vários palestrantes, pessoas com suas expertises vêm para colaborar com essa discussão de uma paternidade participativa, ativa, atenta. E a gente está contando com vocês também para esse momento de interação aqui, deixando as contribuições, com perguntas, comentários também. O Sol, Sol? Está perguntando aqui se a live fica disponível depois. Fica assim, fica logo depois da nossa interação aqui. A gente já coloca lá no nosso IGTV, aqui do nosso @FreicanecFM. Também saudações para Tiago, Granfino PE, o Heitor Dantas, que também está aqui acompanhando a nossa live. Gente, hoje eu vou conversar com Humberto Baltar. Ele é professor de inglês há 20 anos, é também tradutor e intérprete, está à frente do projeto Pais Pretos, né? É uma conta que vocês podem seguir no perfil, daqui a pouquinho depois da nossa interação aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais esse trabalho. E falando um pouquinho da Semana de Valorização Paterna, deixa eu trazer outras informações aqui. Ela é fruto da articulação da Secretaria Executiva para a Primeira Infância do Recife e tem o objetivo de discutir e informar sobre a função paterna no desenvolvimento da criança, ajudando a inserir os pais, né, dentro do processo da criação dos filhos de maneira responsável, saudável, divertida também. O Humberto, ele está participando dessa semana com o projeto Pais Pretos. E para você ter outras informações também sobre a Semana de Valorização Paterna, pode acessar o site da Prefeitura do Recife, que é o www.recife.pe.gov.br e seguir aí tendo acesso à programação da semana. Mas para a nossa interação, eu vou convidar então o Humberto Baltar para falar um pouquinho sobre esse projeto Pais Pretos. Ele já está por aqui. Abraço também para a Aninha, para Isabela também. Skelly Santiago também entrou. Olá, Humberto, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Você está aí com um companheiro, uma companheirinha? Deixa eu ver aqui. Eu Tô vou com a desativar os Apolo. comentários para poder te ver melhor, tá? Deixa eu desativar aqui, gente. Pronto, agora sim, olha só. Bem-vindos, então. Não é nem bem-vinda, bem-vindos. Estou aqui com a Apolo, participando dessa live. É um privilégio muito grande participar da Semana de Valorização Paterna, porque é o primeiro evento desse porte nacional, né? Então é uma honra para nós do coletivo Pais Pretos Presentes fazer parte, porque existe uma ideia de que o homem não tem a sensibilidade aflorada, o homem não é atuante nas tarefas domésticas, não é presente na vida afetiva, não tem um vínculo afetivo com o filho. Isso não é verdade. Então a gente está aqui para trazer uma contranarrativa diante desse estigma e por isso eu acho que é tão valoroso, né, esse programa, essa iniciativa, né, da Prefeitura de Recife em parceria com o Babá dos Sonhos e a For Daddy. Então é um privilégio para mim poder estar fazendo parte desse evento. Fala pra gente, Humberto, como é que começou o teu interesse pela questão da paternidade? Porque há homens que não é nem assim, fazendo algum tipo de crítica, mas que passam a se interessar naturalmente a partir do momento em que são pais, né? Para você, esse debate, essa consciência começou de fato quando você começou a sentir na pele, né, o papel de pai, ou já vinha antes, já vinha te acompanhando, assim, essa reflexão já antes da paternidade? Eu sempre tive esse sonho de ser pai, sempre quis ter a minha família, né? Era um sonho meu antigo. Mas quando eu soube da minha paternidade, foi um dia antes do Dia dos Pais, no ano de 2018, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito angustiado, porque eu sei que aqui no Brasil a gente tem diversos casos de racismo o tempo todo, nas escolas, no trabalho, em toda parte.
E eu, sinceramente, não sabia como eu iria lidar com isso. Então, eu perguntei na internet quem conhecia um pai preto presente, preto para poder trazer essa vivência do racismo e como lidar com ele. E presente porque um pai que não fosse atuante não ia poder me ajudar em nada, já que eu estava querendo justamente ter esse modelo de paternidade ativa, afetiva e efetiva. Então, eu fiz essa pergunta nas redes sociais e, para minha surpresa, vários pais não só participaram do meu post, como ele viralizou, e esses pais deram a ideia de a gente criar um grupo no WhatsApp para conversar sobre a paternidade. Só que logo no início, esse grupo tomou uma proporção que eu não imaginava, porque, por exemplo, teve pai falando sobre a dor do luto, um pai dizendo que não recebia apoio, afeto, todo o afeto ia para a esposa dele, para a mãe da criança, mas para ele não. Ou seja, permeia na sociedade uma ideia de que o homem preto não tem sentimento, não sofre, não sente. Então, ninguém levou um carinho para esse homem. Ele mandou um áudio chorando no grupo, aquilo mexeu muito comigo. E eu percebi logo que não seria um grupo de bate-papo, de troca entre pais, mas seria uma rede de apoio, na verdade. Porque a necessidade de escuta, de amparo e de acolhimento é muito grande entre os pais, especialmente entre os pais pretos, porque a gente ainda tem a carga do racismo sobre nós. Então, para minha surpresa, essa iniciativa teve uma grande receptividade. A gente começou com 20 e poucos pais em um grupo de WhatsApp. Hoje somos 4 grupos. Tem o grupo dos pais pretos, das mães pretas, dos pais e das mães pretas, para eles interagirem entre si. E um 4º grupo para brancos que têm filhos ou enteados pretos e querem saber, filhos adotivos, né? Ou não, que são pretos, e eles querem saber como empoderar racialmente essas crianças. Então tem um 4º grupo. O nosso grupo do Facebook já está com 8.000 pessoas, a página tem 30.000 pessoas seguindo. Hoje o nosso Instagram completou 30.000 seguidores também, então é muito bacana ver esse apoio na luta antirracista e no empoderamento das nossas crianças. Como é que acontece a atuação do Pais Pretos fazendo esse recorte aí de raça tão importante, claro, de gênero, né? Mas também já envolvendo as mulheres nessa discussão também? Sim, sim. Como a gente tem um princípio de que não dá para fazer nada sendo preto sem olhar para a ancestralidade africana. Porque a gente sabe que no Brasil, um homem preto é morto a cada 23 minutos pela polícia e pelo crime. Então, existe um genocídio preto em andamento. Esse país, ele realmente não acolhe a pessoa preta. Então, diante disso, a gente conclui que é melhor voltar os olhos para a nossa ancestralidade, para as nossas origens. E quando a gente faz isso, a gente aprende nos diversos valores africanos que um deles é a circularidade. As coisas devem girar entre os gêneros, né? Não existe assunto exclusivo dos homens ou exclusivo das mulheres. A gente precisa agir enquanto povo. Então, essa é a ideia fundamental e fundante do nosso coletivo. E assim são tratadas as questões, a partir da nossa vivência. Então, por exemplo, logo no início do coletivo, um homem perguntou: o meu filho não quer ir para a escola, ele só tem 4 anos e não quer ir para a escola. Eu perguntei por quê. E ele falou que um coleguinha disse que não gosta de sentar perto de menino preto. E ele disse isso chorando, perguntou o que ele diz para o filho, que na hora ele saiu para chorar, mas que resposta daria? E aí eu vi que eu não teria uma resposta, por exemplo. Então eu vi que a nossa vivência, por si só, já traz a pauta diária do coletivo. Então a gente discute masculinidades, paternidades, afetividade, vínculo afetivo, paternidade ativa. São diversas as pautas, né? Então, histórias com protagonismo preto, por exemplo, lendas africanas, enfim, é um sem número, né, de pautas que a gente traz. E essas pautas, elas nunca terminam porque cada pessoa traz uma vivência. E cada vivência, uma história, e com essa história, diversos questionamentos. Então, é uma pauta que realmente ela não só ela é eterna, como às vezes ela precisa ser reciclada, renovada. Tem valores que mudam, valores que, de repente, precisam de uma certa revisão de conceitos. Por exemplo, a ideia da alienação parental é uma ideia muito importante de ser discutida. Nós temos falado muito sobre isso, alienação parental, abandono parental, o vínculo entre pai e filho.
E eu percebo que o recorte racial é fundamental, porque eu faço parte de outros grupos onde não há predominância racial e realmente o racismo, ele não é pautado, e quando é pautado, ele é só aquela notinha de rodapé. Num evento de 1 hora, durante 5 minutos, fala alguma coisa de racismo. Então, ele não tem uma centralidade. Daí a necessidade de se criar um coletivo. E eu acho que os números, eles falam por si só. A gente não estaria tão grande se não houvesse uma necessidade. Se as pessoas não percebessem que há uma necessidade de debater esse tópico, eu acho que não teria 30 mil pessoas acompanhando a gente, tanta gente apoiando, né? Entrevistas, a gente está na Pais e Filhos de agosto, uma alegria enorme poder estar numa revista tão importante que fala de parentalidade. A UOL fez uma entrevista conosco também. Enfim, diversas entrevistas. Algumas eu nem posso falar por causa de contrato, né, confidencialidade, porque é especial para o Dia dos Pais, mas o Brasil todo vai ver quando estiver no ar. Então, uma honra muito grande para mim poder protagonizar algo tão importante para a comunidade preta. Bom, nós, como negros, nós sentimos na pele, desde a nossa infância, você trouxe aí um exemplo da vivência de uma criança negra na escola, enfim, coisas que a gente passaria muito tempo aqui discutindo na live, e para nós, negros, colocar isso para os nossos filhos, né? Enfim, ressignificar tanta coisa, nos assusta muito quando ainda em 2020 a gente ainda tem algumas situações que se repetem, né, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. O que é que as escolas, as empresas, também a sociedade como um todo precisa aprender em relação ao racismo, em relação a entender o quanto o pai também pode e deve estar presente nessa construção, nessa discussão, nesses cuidados com os filhos? Com certeza. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e existe uma ideia pertencente ao senso comum de que o machismo, ele privilegia o homem, ele beneficia o homem. Mas, na realidade, isso não é verdade, porque o machismo faz com que o homem acredite, por exemplo, que ele não é sensível, que a sensibilidade é um atributo feminino, o sentimento é da mulher, e que ele é um homem que só resolve coisas, é um homem provedor, e isso por si só já dá conta do papel dele enquanto pessoa. Só que quando o homem, especialmente o homem preto, tenta se encaixar nesse padrão, ele se distancia dos seus filhos, porque ele não busca ter um vínculo afetivo, ele não busca ter um elo verdadeiramente pautado em contato, e com o passar do tempo ele vai se afastando mais e mais, e quando tenta recuperar esse tempo perdido é muito difícil, porque o tempo ele é irrecuperável, né? Você até consegue vivenciar algumas coisas, mas, por exemplo, o meu filho, ele aprendeu a andar. Se eu não estivesse no dia, se eu não estivesse junto com ele, se ele tivesse perdido isso, eu não poderia mais vê-lo aprender a andar, porque ele já aprendeu, já passou, já foi, né? Então, são momentos que se vão e se você não estiver ali, já era, né? E as empresas e as escolas, elas precisam se atentar para 3 fatores que eu acho que são importantíssimos. O primeiro deles é que nós somos a maior população preta fora do continente africano. Eu acho que essa altura do campeonato, ignorar isso, é de uma ignorância, assim, absurda, porque faz com que as empresas não se atentem ao segundo ponto, que é a nossa produção. A comunidade preta produz um montante de milhões de reais por ano. Então, não olhar para esse mercado equivale à perda financeira também. Então, até economicamente falando, não é inteligência racista. Então, esse é o segundo fator que eu acho que deve ser levado em conta. E o terceiro deles, especialmente focando nas escolas, é que o racismo é criminoso, porque existe uma lei que exige que seja ensinada a cultura afro-brasileira nas escolas, a Lei 10.639/03, e essa lei não vem sendo respeitada na maioria das escolas, na maioria absoluta das escolas, especialmente as escolas cristãs, que infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, porque eu sou cristão, infelizmente demonizam o continente africano, ensinando que os africanos são amaldiçoados, descendentes de Cã, e que é um povo que é consagrado a demônios e por aí vai. Se eles pensam isso, dificilmente vão ensinar nas escolas a ancestralidade africana, por exemplo. Nada vai se falar sobre
a mitologia africana. As crianças não vão saber Segura aí, Apolo. dos Segura orixás. aí, segura aí. Apolo gosta assim, ele gosta da aventura. Aí as crianças, o que acontece? Saem da escola sem saber nada de África. Acham que tudo de África é demônio, não sabem o que é um orixá, acham que um orixá e um demônio é a mesma coisa. Sabe, isso no Brasil é um absurdo. Eu, como professor, me sinto muito triste com esse cenário, que eu estou na educação infantil já há 20 anos, e é raríssimo eu ver uma escola que se posiciona contra o racismo. Graças a Deus eu consegui encontrar um lugar assim. A escola onde eu trabalho, ela olha para essa pauta e olha ativamente, fala sobre princesas pretas, a importância dos alunos se tocarem, se sentirem, né, e terem essa empatia um pelo outro. Mas eu tenho consciência de que eu trabalho num espaço de exceção. Isso não é regra, isso precisa mudar. E essa mudança só vem em conjunto com a sociedade. Por isso o nosso coletivo tem essa atuação forte na área racial. Eu acho que a gente precisa pautar o racismo e não só pautar em discussões, como eu estou fazendo aqui na Semana da Valorização Paterna, mas a gente deve também exigir posicionamentos. Por exemplo, os pais e mães que estão aqui assistindo a gente, eles não devem ficar satisfeitos com os filhos numa escola que não fale sobre racismo, não fale sobre a pauta racial. E não é só falar de racismo, é falar sobre o poderio africano. Reis, rainhas, povos, toda a sua produção cultural, a herança que deixaram nas áreas da matemática, arquitetura, medicina, são diversas as contribuições do continente africano. Então, uma escola que só fala sobre África no mês de novembro, no mês de Consciência Negra, infelizmente é uma escola muito pobre pedagogicamente. E os pais têm a obrigação de procurar a coordenação pedagógica, exigir que eles apresentem o projeto político-pedagógico da escola e que esse projeto cumpra com a lei, falando sobre africanidades ao longo de todo o ano e não apenas no mês de novembro ou no mês de abril, quando a gente tem um outro feriado racial, né, o feriado de Zumbi. Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, pautar a questão racial e não só deixar essa pauta para os pretos. É como eu escrevi para a revista Pais e Filhos. A luta antirracista tem que ser de todos nós. Eu percebo, infelizmente, uma leniência, sabe, uma conivência muito grande da população não preta. Como se esse problema não batesse na porta deles, mas bate também. Porque aquela criança que é maltratada, por exemplo, na escola, ela pode se voltar de diversas formas contra quem está maltratando. E eu não sei até que ponto dá para julgar essa criança, porque eu também fui essa criança que sofreu violência ao longo dos anos escolares por causa do racismo, e cada pessoa responde de uma forma. A gente não tem como saber como cada um vai lidar com isso. Então, essa pauta realmente pertence a todos, e todos devem se apropriar dela de forma consciente, de forma participativa. Eu acho que isso é muito importante de ser levantado. Por isso, eu faço questão de chamar as pessoas brancas também à responsabilidade da pauta racial, com seus filhos, mostrando desenhos com protagonismo preto para eles, não só passar desenhos com personagens brancos, mas apresentar também a cultura preta, mostrar a cultura africana também nas suas músicas, as suas estampas, suas roupas, suas cores, em diversas formas de expressão cultural. Eu acho que falta essa consciência e isso não é difícil. Hoje você tem internet, você tem acesso a tudo. Eu, por exemplo, conheço o canal do professor Renato Nogueira, Nana e Nilo. Ele produz desenhos incríveis que falam da cultura afro-brasileira, falam de africanidade, falam da pauta racial de uma forma lúdica, de uma forma divertida para crianças. Então, não há mais desculpa, não há mais argumento para não se pautar a questão racial no Brasil, especialmente no ano de 2020. Perfeito. Humberto, fala um pouquinho para a gente agora como é que vai ser a sua participação na Semana de Valorização Paterna, nesse evento promovido pela Prefeitura. O que é que exatamente vocês vão debater? Né? Tem aqui o tema da palestra, né? Trabalho de casa é tarefa de homem, então é uma outra abordagem também que fala sobre a divisão de tarefas domésticas, né? De cuidados com os filhos. O que é que o público vai poder esperar desse momento? Bom, como eu estava falando no início, né? Eu acho que falar de vivência preta sem tocar na ancestralidade africana
eu acho que é um discurso assim alienado, não só alienado como alienante, já que a nossa ancestralidade é africana, a gente tem que pautar os nossos discursos nessa vivência africana. Então, é, pelo olhar africano, não existe, por exemplo, essa ideia de que o homem deve ficar sentado numa poltrona assistindo futebol enquanto a mulher lava, passa, cozinha, cuida dos filhos. Isso não existe em África. Não existe essa divisão dos papéis domésticos baseada em gênero, especialmente subjugando a mulher. Isso é uma coisa da branquitude e que o preto, que tenta se entender enquanto brasileiro, procura reproduzir erroneamente. Então, é preciso que a gente volte os nossos olhos para a África. Eu gosto muito de um símbolo, um adínkara, que se chamado sankofa, que é um pássaro que ele está virado para frente, mas olhando para trás, simbolizando que para você avançar é preciso olhar para os ancestrais, o que eles deixaram, o que eles ensinaram. E uma das coisas que eles ensinaram é que a vida em família torna todos um. Não existe pessoas separadas numa família. A gente está junto, a gente tem uma unidade. Então, essa ideia de enxergar a mulher, por exemplo, como inferior, aquela que vai cuidar da limpeza, da manutenção, enquanto o homem só trabalha, vai ser o provedor, como se isso fosse algo maior, estivesse num cargo, numa posição, né, superior, isso é totalmente equivocado. Então, a nossa preocupação é trazer esse conhecimento para todas as pessoas que vão estar participando com a gente. Porque... não quer ficar aqui, não. Quer andar. Essa vivência, eu acho que ela precisa ser pautada, porque, como eu falei no início, né, aqui no Brasil a gente não tem o ensino da nossa ancestralidade. Né? A pessoa preta, ela é extremamente alienada, salvo raras exceções, salvo quando você nasce numa família, por exemplo, de militantes, aí eles talvez te passem alguma coisa de ancestralidade, mas a maioria das pessoas, especialmente as cristãs, cresce com conhecimento praticamente nenhum sobre africanidades, sobre cultura africana, valores africanos, princípios ancestrais que a África ensina. Então, eu pretendo trazer esses valores e como eles contribuem para uma vida muito mais igualitária e justa na gerência, né, na gestão da casa, na gestão do lar. Eu acho que é importante esse olhar da africanidade, porque senão fica parecendo que a gente só quer parecer desconstruído, né? Pagar uma imagem assim de... O pessoal chama brincando de feminista, né? Que é aquele homem que quer se sair bem com as mulheres e fala o que elas querem ouvir. Então, eu acho que isso aí não é o caminho. A gente deve, de fato, olhar para as nossas origens, ver o que os povos deixaram para a gente de importante nessa área da gestão. São muitos conhecimentos, sabe? Eu fico até, assim, lamentando que as pessoas conheçam tão pouco sobre a África. Tem um livro que eu sempre gosto de falar sobre ele, porque é fácil de achar. Se chama O Espírito da Intimidade. Ele trata valores ancestrais africanos. O nosso coletivo está até fazendo um estudo desse livro. Todo domingo, no nosso grupo do Telegram, a gente estuda um capítulo de 5 às 6. Então, eu acho que a gente precisa... Vem cá, menina. A gente precisa pautar a África, sabe? Incluir a África nas nossas discussões, especialmente nós pretos. Mas não é exclusivo dos pretos esse conhecimento. Eu acho que todo mundo tem muito a se beneficiar. Então, por isso que eu acho que vale muito a pena essa troca. Eu pretendo falar sobre isso, falar sobre como o olhar africano pode contribuir muito para a gestão do lar, da família e do casal como um todo. O relacionamento vai crescer muito, porque tem diversas dicas, né, que são trazidas nesse livro, dicas ancestrais, que tornam a vida a dois muito melhor, muito mais, com muito mais cumplicidade. Né? Eu acho que o meu casamento ele deu um salto de qualidade quando eu conheci esses princípios africanos. Eu acho que é muito importante a gente olhar para a África com outro olhar, fora desse olhar estereotipado que vê a África só como pobreza, aquele menininho barrigudo, descalço. A África é muito mais que isso e parte do nosso coletivo é trazer essa narrativa. Perfeito. O pessoal está pedindo aqui para que você repita o nome do livro, né? O pessoal está bem interessado aí e também querem saber como é que fazem. O Espírito da Intimidade. A gente tem o PDF desse livro lá no grupo, assim, quem quiser participar, quem quiser estudar.
É só acessar o link que está no nosso perfil. Lá no Pais Pretos tem um link escrito assim, cadastre-se, né, para se cadastrar no nosso coletivo. E um dos links tem o grupo do Telegram, onde o livro já está lá. É só clicar em arquivos, baixar o livro, aproveitar a leitura e tirar as dúvidas com a gente lá no grupo. Então, tem como ter acesso ao grupo também pelos links lá da conta, não é isso? Que foi uma outra Sim, pergunta com que fizeram certeza. A nossa aqui. ideia é democratizar o conhecimento. Perfeito. Tem a conta aí que a Aninha acabou de colocar para a gente, @Paz Pretos, Ah, que é a Paz conta que Pretos, é Humberto isso aí. está utilizando para conversar com a gente. Então, Humberto, isso também passa por uma ampliação da licença paternidade, que é importante que a gente diga, porque Com políticas certeza. públicas que compreendam o homem como um agente, como ator ativo desse cuidado, dessa criação, também é importante para considerar, claro, um homem que está mais tempo com os filhos e consegue dividir melhor essas atividades domésticas, ele pode, sem dúvida, contribuir muito para a criação dessa criança, né, desse lar também, para entender que ele vai poder estar mais presente, não somente provendo fora, mas também construindo uma criação mais justa, mais igualitária, enfim, com esse respeito, né, ao homem e à mulher, enfim. Queria muito que você convidasse, então, esse nosso público que nos acompanhou tão ativamente aqui na internet, os comentários passando e eu freneticamente tentando acompanhar isso sem óculos, mas já deixando meu abraço aqui para a Aninha, para o Diogo, o Salatiel, o Wagner também, o pessoal que foi interagindo com a gente aqui. Então, por favor, faça esse convite para a gente fechar esse momento aqui de interação, convidar o público para conferir a tua participação na Semana de Valorização Paterna, que está sendo promovido até o sábado desta semana pela Prefeitura do Recife e parceiros também. Sim, com certeza. Eu convido todos vocês a participarem da Semana de Valorização Paterna, não só no dia em que eu vou estar falando, né, que vai ser na quinta-feira, dia 6, eu vou estar falando às 4 horas sobre a gestão do lar. Tarefa do lar é coisa de homem também, essa é a pauta que nós vamos tratar, essa pauta importantíssima, mas todo o evento é essencial. E eu acho que essa discussão ela é muito importante. O nosso coletivo está participando de diversos eventos de paternidade, estamos nesse, estamos na conferência de pais, estamos enfim, diversas atividades, porque eu acho que essa pauta ela é urgente. Nós homens precisamos entender que nós não ajudamos em casa. Se a gente mora na casa, a gente não está ajudando ninguém. A gente está gerindo um espaço que é nosso. Não ajudamos na criação do filho, dar banho no filho, levar o filho para tomar banho de sol, dar comida ao filho, é exercer a nossa paternidade, é ter uma oportunidade de vínculo com essa criança. E a relação vai melhorar muito quando a gente mudar esse paradigma. A gente precisa mudar esse mindset de quem está ajudando o filho, está cumprindo uma obrigação, está fazendo um favor, está ajudando a mãe. Eu acho que essa mentalidade está prejudicando muito a vida no lar. As pessoas estão se sentindo exaustas, principalmente porque encaram o cuidado com o filho como obrigação. Então, é fundamental que essa mudança venha, e essa mudança vem pelo diálogo. Eu falo por mim, o que eu mais faço no nosso coletivo é aprender com a vivência dos outros irmãos e irmãs que compartilham com a gente no nosso coletivo. Então, juntos, nós somos muito mais fortes, por isso eu convido a todo mundo que está acompanhando a gente para participar dessas discussões. Se não me engano, cabe até 250 pessoas ao vivo acompanhando as discussões. Elas serão gravadas também, então podem ser acompanhadas posteriormente, mas o ideal é na hora, que aí você já pode conhecer os palestrantes, entrar em contato, conversar, tirar dúvidas e crescer ainda mais como pai, como mãe, como homem e como mulher. Então, venha fazer parte dessa iniciativa e venha fazer história, né? Esse é o primeiro evento de paternidade em escala nacional do Brasil. Perfeito. Gente, Humberto Baltar, ele é educador há mais de 20 anos, é tradutor, é intérprete, está à frente do projeto Pais Pretos, né? Está aí a conta, @Pais Pretos, para depois vocês conhecerem com mais calma, ver a atuação toda em todo o Brasil, nas palestras, nos eventos. Ele está participando da Semana de Valorização Paterna, está sendo promovido pela Prefeitura do Recife, com parceiros, aí tem palestrantes de todo o Brasil. É um evento todo online e outras informações as pessoas podem obter no www.recife.pe.gov.br www.recife.pe.gov.br. Lá tem os detalhes da programação. Enfim, Humberto, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi, sem dúvida, muito esclarecedora, né? A gente precisa sempre voltar a ter esses debates, não somente em agosto, mas, enfim,
sempre que possível, né? E nesse momento que a gente está falando tanto de racismo, né, se torna mais urgente ainda. Lembro para quem acompanhou aqui a nossa interação, agradeço inclusive essa interação tão forte, né, tão produtiva hoje. Mando um abraço para todo mundo e digo que a nossa live fica salva, tá no IGTV da Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Você acompanha a nossa programação sempre no www.recife, aliás, freicanecafm.gov.org, aqui para você acompanhar de qualquer parte do Brasil, e também no 101.5 no Recife, na região metropolitana. Grande abraço para todo mundo que acompanhou e Humberto, sucesso aí na Semana de Valorização Paterna. Muito obrigada pela interação com a gente, tá? Obrigada pelo carinho. Grande abraço para o Apolo também. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.